Os sinais aparecem e muitas vezes não são valorizados. Diarreias, hemorragias, dores abdominais, mal-estar, perda de peso. Instalam-se e não se percebe porquê. Quando chega o diagnóstico e se sabe que é colite ulcerosa, uma doença autoimune do foro intestinal com a qual vamos viver toda a vida, o nosso mundo treme. E há que o reformular. As regras são diferentes e temos de adaptar o futuro à patologia. Consultas, tratamentos, exames, internamentos, dietas, períodos mais ou menos agudos vão estar sempre presentes na vida de quem tem colite ulcerosa. Mas apesar de todas as limitações, é obrigatório fazer planos, reorganizar a vida e ser feliz. Viver com colite ulcerosa é muitas vezes doloroso e deixa-te esgotado. As terapêuticas têm datas marcadas. Os exames são para fazer sempre. Às vezes há internamentos prolongados e as cirurgias podem acontecer. Mas o mundo não acaba. O que muda são as regras do jogo. Hoje vamos conhecer algumas. Vem comigo. Lígia Dias, muito obrigada por estar connosco no canal da APDI, ainda por cima uma coisa tão importante, uma parte tão importante de todo este processo, que é contar-nos a sua experiência enquanto pessoa que vive com a doença. Tem colite ulcerosa. Como é que tudo começou? Eu comecei por sentir dores abdominais, portanto cólicas e de injeções de sangue. Andei mais ou menos durante 6 meses assim com estas situações um bocado ingratas. Fui ao médico particular, pronto, não me foi diagnosticado logo uma colite, foi uma proctite ulcerosa. Não havendo colite, fui passar férias, depois entretanto começo com mais de injeções de sangue, entro no hospital e nem tive tempo para perceber muito bem o que é que me iria ser feito. Foi-me diagnosticado colite ulcerosa e a partir daí ficar com uma ostomia definitiva. Não teve tempo nem para descansar, nem para saber, nem para fazer, de facto, uma retrospectiva no sentido, olha, não, eu queria mesmo era parar. Pois, aquilo estava a ser mau, não é? Muito mau. Estava a ser mau. Como é que foi o antes e o depois? Ou seja, não teve esse alívio, não é? Mas não fez aquela interiorização e agora? Não, eu queria mesmo era ficar aliviada de não ter injeções de sangue. E curiosamente foi o Dr. Pedro. E ele quando me disse que no momento em que eu fizesse a ostomia deixaria de sangrar, para mim foi ótimo. Ok. Portanto, o que vem depois, vamos ver. Estamos cá para reagir e para ver. E como é que foi o depois? Depois, pronto, de ficar ostomizada, há sempre aquele estigma de eu vou viver com isto o resto da vida. Mas então apareceu isso, não é? Exato, aparece sempre. E como é que eu vou viver com isto? Como é que isto se muda? Onde é que eu vou procurar apoio? E como é que eu vou explicar ao meu marido, a quem vive comigo, às minhas filhas? Como é que eu vou explicar? Pronto, aí nessa altura tive o apoio das enfermeiras estomoterapeutas do hospital, que me ajudaram e me ensinaram como se mudam os sacos, quais os materiais indicados portanto, porque cada parede abdominal não é igual à outra, uma à outra, são todas diferentes. E depois de usar os materiais que estavam portanto, que existiam no mercado, adaptei-me. Na primeira vez que mudei o saco, levei uma hora sozinha. Claro. Mas e eu tinha que fazer isso. Vida. Aí completamente. Completamente. Eu achei que ia morrer, não é? Quer dizer, olhei para aquilo e disse, mas eu vou morrer, eu agora isto para mim. Porque enquanto se está hospitalizado, parte-se do pressuposto que é um penso, porque é a enfermeira que vem e muda. Não somos nós diretamente que tratamos a nossa barriga, que tratamos a nossa ostomia. E que a enfermeira vem, muda e pronto, vai passando. Agora, quando vamos para casa e somos nós que temos que olhar para o espelho e tratar dela, aí sentimos essa dificuldade. E eu tive que passar por isso, não é? O processo é complicado ou foi só até ganhar, digamos assim, a mão para... Só é complicado se nós quisermos, está na nossa cabeça, porque eu costumo dizer que a colite ulcerosa ou qualquer doença desta patologia termina no momento em que o médico nos trata, mas cresce abruptamente na cabeça, não é? Porque a grande maioria das pessoas não aceita viver com isto, mas tem que se viver. Para mim foi a opção. A Lígia não teve esse problema, ou seja, o processo foi muito rápido, no seu caso foi muito rápido, às vezes não acontece esse processo tão rápido. Para mim teve que ser porque ou era ou não era. Ou era ou não era.
Mas teve fases más ou não? Ou tudo na sua vida foi para cima? Já é uma pessoa positiva por natureza, não é? Parece. Sou. Ok. Completamente. Ok. E tive 2 meses em hospital, portanto, a tratar da saúde, digamos assim, e quando regressei, passado um mês estava a trabalhar. Já estava. Porque eu tinha essa necessidade, eu interiorizei que tinha que viver com isto, ponto. Foi uma coisa que os médicos na altura me disseram, vais ter que viver com isto para o resto da vida. Pronto, é para toda a vida, não vale a pena, não há hipótese de fazer a reconversão. Portanto, vai ter que viver. Okay. A partir daí, eu também não vou viver com uma enfermeira ao meu lado o tempo todo, não é? Mas tenho que ter alguém que me ajude se algo me acontece. Então preparei os filhos e preparei o marido. E os filhos e o marido, como é que reagiram a todo esse processo? As meninas ainda eram muito novinhas, olhavam aquilo assim com um bocado... Eu levei aquilo tipo historinha, não é? Vamos recortar aqui o saco da mãe... Portanto, levei isto assim em história, em historinha. Com o marido, as coisas resolveram-se bem porque nós temos que ser pragmáticos, não é? E explicar, olha, eu vou viver assim com isto, tens a possibilidade de, se não te sentires confortável no casamento, nós temos que ser pragmáticos e dizer, tens as opções. A realidade é esta, não é? É. Antes agora do que acontecer muito mais tarde e sentir-me, ai, coitadinho, foi por causa disto. Pois. Não, isso eu não quero ser a coitadinha de ninguém. Pronto, perante este pragmatismo todo, ele aceitou perfeitamente bem. A nível sexual, as coisas fluíram. Aconteceram bem. Exatamente, bem, sem problema algum. Curiosamente, já não estamos a viver juntos. Vivo até com mas outra não foi pessoa. Por causa disso, e não foi por causa disso. Exatamente. Não deixou foi. de ter vida Não, por causa absolutamente, de absolutamente. estar ostomizada. Portanto, isso é uma boa história, digamos assim. É. Não é por causa de estar ostomizada que de facto não fez a sua vida totalmente como queria. Não. Houve alguma coisa que ficou por fazer, Lígia, que tem ficado por fazer, que esteja aí naquelas... se pudesse, tinha feito assim. Eu não condicionei, eu contornei a minha vida, ou melhor, eu adaptei a minha vida sempre à ostomia, ao contrário de colocar, ou seja, no momento em que eu tenho isto, eu tenho que pensar, se eu quero ir de férias, tenho que ver para que tipo de país é que eu vou, porque senão vou criar um problema grave. Essa, para mim, é a única condicionante. O restante é sempre para mim, é viver. Pois. O importante é viver. Hoje, como é que é a sua vida? Acha que, de facto, a ostomia foi um benefício que aconteceu? Na minha vida, sim. Na minha vida de saúde, digamos, na área da saúde, no que diz respeito à saúde, efetivamente foi, com certeza. A colite ulcerosa, como é que está neste momento? Não, à partida está estabilizado. Nunca mais teve problemas nenhum problema. Portanto, foi um mal que se cortou pela raiz, digamos exatamente, assim, exatamente, e que também não cresceu a nível psicológico, não é? Porque é como eu referi, há pessoas que realmente isto cresce mais que a colite ulcerosa. Claro, já vimos que na família não aconteceu nenhum problema. Vamos falar agora fora da família. O estigma de... Exato. Se viver com o saco, não é? Exato. Porque no fundo o que dizem que tu vives com o saco, se calhar é uma das frases que ouve de vez em quando. Fora da família, eu parto já do princípio a parte profissional, não é? Porque aí nós temos que dar conhecimento à empresa, não é? Pronto, neste caso tenho que dar conhecimento à empresa que tenho esta patologia, portanto, que sou ostomizada, e que o meu local de trabalho tem que ser adaptado para isto. E quando eu digo o meu local de trabalho, estou a falar das casas de banho, porque não deixo de ter que... Não posso ir a uma casa de banho normal, tenho que ter uma casa de banho de eficientes. Embora a empresa tenha, mas não está adaptada para mim. Eu tive que recorrer e requerer algo que a casa de banho... se calhar lá em casa muitas das pessoas não sabem exato, mas que deve ser feito. Mas para que isso aconteça, nós também temos que fazer acontecer abrindo a alma. Portanto, falar é o melhor. Exatamente. Abrir o jogo é o melhor. E abrir o jogo e disse, eu vou precisar da casa de banho dos deficientes com estes requisitos que são necessários, que é uma torneira para podermos lavar o saco, porque eu não vou andar nas casas de banho das pessoas. Mais individualizada, é quase uma casa de banho individualizada. É a casa de banho dos deficientes, efetivamente. Claro. Pronto, de resto, os meus colegas, sempre, como me acharam sempre tão positiva, por vezes até se esqueciam que eu era ostomizada. E quando chegava a altura de falarmos sobre este, ou eu imagine, trazes-me aquilo, e eu dizia, não posso aquilo, e aquilo pesa imenso. Pois é, tu tens o saquinho, tens o saquinho, era o saquinho. Tens o saquinho, pois. Porque é a única forma, falar, tu és ostomizada, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe o que é. Não, pois não, vives mas com o saco. Se dissermos, vives com o saquinho,
as pessoas já sabem, já conseguem identificar logo que está associado à doença intestinal. Infecções, também se diz que muitas vezes há muitos problemas relacionados com infecções. Mas na não ligação nas do... Não houve nada, no seu caso não houve nada. Não Portanto, nada. Tem sido um percurso normal. Exames também, e tudo a higiene isso. disto é muito básica, não é? É tirar o saco, tomar um banho, um duche normal, secar normalmente com uma toalha, recortar exatamente igual à ostomia, porque não pode nem ficar nem maior nem mais pequeno, tem que ficar rigorosamente aquilo. Depois, com o tempo, a gente criamos aquela adaptabilidade, cortar já o olho. Já é o olho, pois. E depois colocá-lo pronto, em pé. Eu coloco em pé porque, como disse o Dr. Pedro e muito bem, nós quando estamos deitados a nossa barriga é diferente, quando estamos em pé ela descai. Portanto, terá de ser então coloca-se ali direitinho e faz o seu dia-a-dia normal. Outro dos problemas, a praia, não é? Que muita gente fala, pois, e a praia, como é que é para estes doentes, para estas pessoas que têm estas doenças e praia, vivem no que diz respeito, por exemplo, em Portugal, eu acho que o grande problema é as casas de banho. Não tem a ver, propriamente dito, com as pessoas irem à praia, porque pode-se ir à praia de fato de banho. Claro. As pessoas que são operadas de outras coisas e vão à praia. Há pessoas que são mastectomizadas e vão à praia. Claro. Aqui neste caso, mais específico, é casa de banho. Não estão e nós sabemos que as nossas praias não têm casa de banho para deficientes. E se eu me apresento com este ar ou com este look, de fato, para ir a uma casa de banho deficiente, eu sou logo travada à entrada, não é? Digo, olha, a senhora veio a uma casa de banho deficiente e por que razão, não é? Claro. Pronto, é um bocado... Sente a falta tão desse... Esse é um dos problemas que sente falta, de facto, de casas de banho adaptadas para os pessoas ostomizadas. Exatamente. Aí é que está. É uma lacuna muito grande. Deve ser as mesmas coisas. A mesma coisa. Em qualquer lado. Pronto. Como é que resolve essa situação, no seu caso? É um bocado íntimo. É um bocado íntimo, mas posso dizer, não é nada de grave. Muito por alto. Da forma que achar mais eu posso dizer, eu não sei se vai chocar aquilo que as pessoas podem ouvir, não é? Claro. Ou se aquilo que eu diga possa chocar alguém. Mas é assim, normalmente as pessoas ostomizadas sentam-se de frente para a sanita, limpam o saco, portanto esvaziam, o termo correto é esvaziar o saco, quando se usa peça única, depois limpar com o papel higiênico e lavar muito bem as mãos. Olha, se eu tiver uma casa de banho com a tal torneirinha que me permite fazer o duche, é muito mais fácil. É muito mais simples para tudo. Dizer isto num restaurante, em qualquer sítio, onde não haja esta adaptabilidade, é muito complicado, porque as pessoas não vão entender, porque acham que é mais um custo acrescido para uma pessoa que lá vai, percebe? Lígia, quase no final desta nossa conversa, digamos assim, sabemos que nem toda a gente reage a uma situação destas como a Lígia. Eu acho que a maioria das pessoas tem o oposto dessa positividade que a Lígia teve. Não saem de casa. É isso. Que conselho é que deixa lá para casa? Eu deixo, e o meu conselho é sempre o mesmo, é que as pessoas têm que olhar para isto de uma forma positiva. É como se o problema ficasse resolvido. Fica resolvido. E nós temos que nos adaptar a ele. Não há outra forma de dizer isto a uma pessoa ostomizada, como não sair de casa. Porquê que não vai sair de casa? Sai, leva o material, leva tudo direitinho, se acontece qualquer coisa, fica resolvido. Ficar em casa não é a solução. Não é mesmo de todo. Lígia, foi um gosto ter estado consigo neste programa do canal da APDI. É de facto um exemplo. E nós precisamos dessa positividade que a Lígia tem, porque de facto não é fácil viver com doença inflamatória intestinal. Muitas pessoas vivem com o drama do estigma dentro delas e penso que o seu depoimento vai valer muito para muita gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Viver com colite ulcerosa vai mudar a tua vida. É uma doença crónica complicada e que obriga a ter cuidados diários com a tua saúde. Há que reencontrar um caminho. A doença faz parte da tua vida, mas tu não és a doença. Podes ser feliz e fazeres o que sempre sonhaste. Conta connosco. Estamos cá para isso.